Boa tarde, mais uma live aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Essa live ela vai ficar gravada e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui ou comenta depois que ela estiver gravada que eu vou responder para você. Muitas pessoas acabam assistindo depois essa live à noite, outros horários, então por isso que eu acabo deixando ela gravada aqui. Então vamos lá. Só arrumando aqui. Então hoje o tema dessa live é sobre: posso ter um laudo inconclusivo? Essa é a pergunta. Se esse tema te interessa, assiste até o final, porque certamente a gente vai ter muitas informações relevantes que podem, de alguma forma, te ajudar no desenvolvimento do seu trabalho pericial. Ok? E alguns detalhes são importantes. Esse tema é para você que já é perito. Esse tema é para você que vai começar na perícia e tem algum tipo de insegurança. Então, presta atenção nessa super dica. Eu posso ter um laudo inconclusivo? Sim, você pode, ou não, você não pode. Depende da situação em que você se encaixa. Ou seja, quem é você na elaboração desse laudo? Você é o perito judicial? Você é o assistente técnico? Ou você está fazendo um laudo extrajudicial? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem é você na elaboração desse laudo? Porque dependendo quem é você, certamente você tem que direcionar as características de um laudo conclusivo. Se isso te interessa, assiste até o final esse vídeo, que vai ficar gravado no Instagram e vai ficar gravado no YouTube. Então, esse que é o grande detalhe, conforme eu comentei. Tanto para você que está assistindo pelo YouTube, para você que está assistindo pelo LinkedIn, para você que está assistindo pelo Facebook ou aqui mesmo no Instagram. Esse tipo de laudo, ele tem uma característica. Então, é aquilo que eu falei. A primeira pergunta: quem é você no processo de elaboração de um laudo? Então, vamos lá. Por exemplo, você é um perito judicial. Então, imagina um cenário. Você é perito judicial e você desenvolveu um estudo e nesse estudo apareceu o quê? Hipóteses. Então você não conseguiu concluir por falta de elementos técnicos, elementos probatórios, você não conseguiu concluir. E aí caiu numa questão. Pode ser a hipótese A, a hipótese B. No seu laudo você desenvolve as hipóteses, demonstrando tecnicamente que é possível que a conclusão seja A ou a conclusão seja B. Então, tecnicamente, sobre a sua ótica de perito, você identificou que pode ser A ou pode ser B. Então, ou seja, você desenvolve todas essas hipóteses. E isso não tem nenhum problema, porque muitas das vezes o perito judicial ele é o expert da confiança do juiz. Se ele é um expert da confiança do juiz, e o juiz entende que não foi possível tecnicamente ele chegar numa conclusão definitiva, mas ele apresentou duas hipóteses ou mais hipóteses. E aí vem a questão: a perícia judicial, ela não é o fator, ela não significa que a conclusão de uma perícia judicial caracteriza como fator determinante para a conclusão de um processo. Não é assim. A perícia judicial é um dos elementos que o juiz vai se utilizar para concluir o processo. Então, se você apresenta hipóteses, ou seja, seu laudo é inconclusivo, você apresentou hipóteses que são possíveis com base nesse assunto pericial. Como a perícia judicial é um dos elementos, o juiz
vai ter outros elementos para trabalhar. Ele vai ter depoimentos, ele pode ter outras provas documentais. Então, muitas vezes, uma das suas hipóteses que poderia ser possível, ela pode ser descartada com base num depoimento, num documento que foi juntado no processo. Então, o que significa? Você apresentou como perito duas hipóteses técnicas, com outros elementos ele excluiu uma. Então, a hipótese que sobrou, tecnicamente é possível, e foi a única que sobrou, com base na somatória de elementos. Então, ou seja, mesmo a perícia sendo inconclusiva, você auxiliou o juízo no andamento do processo. Então, isso que é importante. Na perícia judicial, e ainda considerando que você, como perito judicial, você é imparcial. Então, simplesmente você consegue justamente auxiliar mesmo tendo uma ou duas ou mais possibilidades para essa conclusão do seu trabalho, ok? Agora, tem outras possibilidades. Por exemplo, você é assistente técnico de um processo. Então, quando você é assistente técnico no processo, você tem que entender o seguinte: o assistente técnico, ele é o auxiliar do seu cliente. Ele é auxiliar técnico do seu cliente. Então, sendo auxiliar técnico do seu cliente, essa é a questão. Então, assim, para você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Facebook, LinkedIn e Instagram, e só avisando, ela vai ficar gravada. A maioria das pessoas assistem à noite essa live. Então, só para ficar tranquilo se você está aqui ao vivo ou se você realmente está assistindo essa live aqui depois. Então, agora eu vou te falar sobre o assistente técnico. E isso você tem que prestar muita atenção, porque muitas pessoas têm a experiência da perícia judicial e talvez não tenha da assistência técnica. Então, primeiro ponto, o assistente técnico, aos olhos do juiz, ele não é parcial, ele não é imparcial, ele é parcial, porque ele foi pago, ele está do lado do cliente dele, auxiliando na defesa do cliente dele ou numa busca por ressarcimento. E aí que vem o ponto. Ele pode ter um laudo inconclusivo, ter um trabalho inconclusivo? Sim, ele pode ter outras possibilidades. Só que na atuação como assistente técnico, isso que é importante. O laudo inconclusivo, ele pode auxiliar na defesa do seu cliente. Porque se tecnicamente ele consegue provar que existem mais possibilidades, então olha só essa, se o assistente técnico consegue provar tecnicamente que existe uma ou duas ou mais possibilidades, significa que o estudo é inconclusivo. E aí que vem a questão. Aos olhos da justiça, se existir algum tipo de dúvida, não condena. Indúbio pro réu, não condena. Então, muitas vezes, o sucesso no trabalho para o seu cliente como assistente técnico pode ser levar para dúvida. Então, essa que é a questão. No perito judicial, ele é um trabalho imparcial. Então, para ele só tem que levar o máximo possível de elementos para o juiz se utilizar da sua perícia, outros elementos e conseguir ter uma conclusão do processo. O assistente técnico, o fato dele levar para a inconclusividade pode ser proposital. Então, ou seja, ele quer demonstrar que existem mais possibilidades, não existe possibilidade de concluir por falta de provas, elementos probatórios, documentos, não existe como trabalhar nisso. Então, se é inconclusivo, levou o processo para dúvida. Levou para dúvida, o cliente não vai ser condenado. Então, a situação. Então, é essa a grande diferença do perito judicial ou assistente técnico, que existem estratégias e possibilidades. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui que, aliás, tem mais uma situação, perícia extrajudicial. Então, por exemplo, você foi contratado para fazer uma perícia, tá? E essa perícia você não
Num primeiro momento, é uma perícia técnica que vai ser avaliada e não tem como objetivo, num primeiro momento, o ingresso de uma ação judicial. Só que aí que é o detalhe. Eu vou dar alguns exemplos que já aconteceu comigo. Quando você é contratado para uma perícia e nesse momento ainda não tem processo, dificilmente o seu cliente vai aceitar um trabalho inconclusivo. Eu te explico. Imagina uma situação. Eu vou te dar alguns exemplos de situações, para quem não me conhece, eu lido com acidente de trânsito, parte veicular, grafotécnica. Então o cliente queria ingressar com uma ação contra uma montadora de veículos. Por quê? O seu veículo se envolveu no acidente, o airbag não abriu, ele se machucou e o carro estava em garantia de fábrica, revisões feitas, então ele queria processar o fabricante, porque o airbag não abriu. E ele comprou esse carro pensando na segurança sua e da sua família. E aí fizemos a perícia. Então ele já estava certo, não existia processo, ele queria ingressar com uma ação com o nosso trabalho. Fizemos o trabalho e qual foi a conclusão? Que o veículo não tinha defeito, o airbag não tinha que abrir. E aí veio um grande problema. Ele não queria pagar, porque o nosso laudo não ia ajudar ele em nada. Nada. Ele queria processar a fábrica e a gente está falando que o airbag não tem defeito, logo o veículo não tem defeito, não justifica o processo. Então, quando você trabalha em laudos, né, parecer técnico, laudo, numa esfera extrajudicial, muitas vezes você não é aceito uma situação inconclusiva ou um laudo contra o seu cliente. Só que na figura de perito, usando a ética pessoal e profissional, você não vai fabricar um laudo, falar que é uma coisa que não é. Então muitas vezes eu iniciei uma estratégia de cobrar um valor para um pré-estudo e dependendo do pré-estudo, avançamos para o trabalho completo. O que é esse pré-estudo? Eu vou analisar. E isso pode ser usado para uma perícia grafotécnica, por exemplo. A pessoa quer te contratar para provar que aquela assinatura é falsa, não é dela. Aí você faz um laudo e fala, a assinatura é sua. Ele não vai te pagar. Ele não vai ficar feliz e muito menos te pagar, porque esse documento não serve para nada. Então, para essas situações, eu trabalho com uma pré-análise. Você faz um estudo preliminar, rápido, sem emitir laudo, documento, nada. E se você entender que o seu cliente está falando a verdade, tem um potencial para seguir, aí sim, ele te paga uma parcela seguinte referente a um trabalho mais completo. Mas aí certamente ele vai te pagar porque o seu trabalho vai estar alinhado com a expectativa dele. Então por isso a gente trabalha muitas vezes cobra um valor reduzido só para fazer essa análise. E muitas vezes nessa análise fala, olha, não compensa você ingressar com o processo. Ele está totalmente desfavorável ao que você está pensando. Faz sentido isso? Faz sentido? Você que está acompanhando no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, faz sentido isso? Responde aqui para mim. Então, essa é a sacada. Você, quando é contratado para que o advogado, o cliente queira tomar uma decisão se ele vai ingressar com o processo ou não, você já fique esperto, porque ele não vai querer pagar um laudo contra você. É isso aí, ó. Uma forma de nos resguardar. E é isso, porque já aconteceu situações eu pago depois que você fizer a vistoria. Ok, aí você faz a vistoria e percebe que talvez por desconhecimento, ele achar que ele tem razão, ele quer ingressar com o processo. Então ele somente está esperando o seu laudo. E você demonstra que não tem problema nenhum. Se você ingressar com o processo, você vai perder. Você vai perder. Então por isso que eu comecei a trabalhar dessa forma. Grafotécnica, para quem trabalha com grafotécnica, acontece muito. Ele quer contratar, o advogado vai te contratar porque ele quer provar que essa assinatura não é do cliente dele. E às vezes o cliente esqueceu que assinou tal documento, ou nem percebeu que assinou, foi enganado, mas a assinatura é dele. E aí, quando você
faz o trabalho e emite o laudo falando que é a assinatura dele, ele fala, bem, eu não vai servir para nada seu trabalho. Por que eu tenho que te pagar? Então são situações que nós passamos que acabou justificando você fazer toda uma alteração de procedimentos na contratação. Então, eu já deixo claro, olha, eu vou te cobrar metade, né, a gente usa até esse parâmetro, eu vou te cobrar metade na entrada do trabalho. Já cobro metade, que vai garantir essa análise, essa pré-análise. Se nessa pré-análise eu entender que não compensa você prosseguir com o processo, só que aí, como ele só te pagou metade, você emite um documento simplificado, explicando tecnicamente porque você está discordando do seu cliente. Então, é um documento que seja suficiente para justificar a primeira parte que ele te pagou e para, de alguma forma, explicar para ele por que você discorda ou por que não justifica o ingresso de uma ação judicial. Então, esse que é o... não justifica. Ele não tem que te pagar mais nada, mas você já não teve prejuízo porque você cobrou já metade da entrada. E você também não tem que devolver, porque foi acordado. Eu vou analisar. Ah, não, tem elementos para o ingresso de uma ação, dá para fazer um laudo. Ok, você emite um trabalho completo e depois ele vai te pagar a parcela que falta. Faz sentido isso para vocês? É uma alternativa. Uma alternativa de você se garantir metade do honorário que você já recebeu, né? Tá dentro aí do que interessa. E depois, na sequência, tendo a possibilidade, ok, você vai fazer um trabalho e depois vai entregar para ele essa situação. Então, isso que é importante, que é o tema da nossa live, que é justamente isso. Se nós podemos trabalhar com laudos inconclusivos. Então, esse que é o cenário. Você que está só acostumado a trabalhar na perícia judicial, o mundo do assistente técnico e de uma perícia extrajudicial é um outro mundo. Por mais que o assunto técnico seja o mesmo, mas as linhas de pensamento e estratégia são totalmente diferentes. Tá? Então, por exemplo, o perito judicial sempre faz um trabalho imparcial. Doa a quem doer. Ele tem que desenvolver um trabalho com elementos concretos em seu laudo que ajude a formar a convicção do juiz. Diferente do perito, o assistente técnico, que ele está desenvolvendo trabalhos na defesa do seu cliente. Então, se tecnicamente ele não consegue avançar, não justificaria a sua contratação, ou a sua contratação ela acaba se tornando limitada. Ou seja, tecnicamente eu consigo até esse ponto. Daqui para frente, eu não consigo. Eu não vou fabricar uma conclusão, um laudo. Isso não é ético. Então, esse que é o grande conceito de você se utilizar da conclusão que você vai colocar no laudo, mas sempre lembrando quem é você nesse processo todo. Tá? Então, eu já vi muitos casos, o perito judicial ele já está acostumado a fazer um laudo judicial, ou até um outro cenário que eu me deparei, seja o perito judicial ou um perito criminal, ele vai fazer um laudo particular. E ele esquece que nesse momento, né, seja o judicial, seja o perito criminal, e você está atuando como assistente técnico ou fazendo um laudo extrajudicial, você esquece que nesse momento você não tem mais fé pública. Você é parcial, você não é mais imparcial. Então tudo que você quer demonstrar, você tem que provar no seu laudo. Tem que provar. Então não adianta mais você falar que o carro é azul. Se você é perito criminal, você tem fé pública, todo mundo acredita. Judicial também tem fé pública. Assistente técnico, não basta você falar que o carro é azul, você tem que mostrar foto. Tem que provar. Então, são diferentes linhas de pensamento, raciocínio e comportamento do perito, dependendo quem é você na confecção do laudo. Tá? Então, não basta você, por exemplo, eu sou perito criminal, eu sou perito judicial, mas você me contratou para fazer um laudo extrajudicial para ver se a gente ingressa ou não. Se você for totalmente imparcial, você vai demonstrar que o seu cliente tem culpa. Ele não vai te pagar. Não vai.
Ah, vou ter que fazer um laudo favorável? Não. Você vai manter, tecnicamente não tem como prosseguir, mas cobra por essa pré-análise. Senão ele não vai. Então não adianta você fazer um laudo completo mostrando que ele é culpado, você vai perder seu tempo e ele não vai te pagar. Então é melhor você receber um valor inicial de análise e em caso da impossibilidade, emite um documento simplificado. Faz sentido isso para vocês? Entendeu? Então são situações que nós passamos que eu quero externar isso aí para vocês ficarem muito atentos a esse cenário, né? Então, o laudo inconclusivo, sim, é possível, mas depende quem é você nesse processo, tá? Então, só um recadinho, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e quem tiver qualquer dúvida, depois pode estar assistindo essa live aqui. Ah, no Instagram também ela vai ficar gravada, ok? Então, eu não sei se eu consegui ser claro para vocês. Comenta aqui se vocês acompanharam essa linha de raciocínio do perito judicial, o assistente técnico e a perícia extrajudicial. Quais as linhas de pensamento, as linhas de raciocínio, né, que você tem que adotar no desenvolvimento do trabalho e na conclusão do seu trabalho pericial. Tá? Faz sentido? Então, hoje, o nosso bate-papo até foi mais rápido que o normal, mas eu entendi que esse tema é um tema muito importante. É um tema muito, sabe, pontual, mas em algum momento você vai se deparar com uma inconclusividade. E sendo inconclusivo, é só você se colocar quem é você no desenvolvimento desse trabalho. E com isso você faz o alinhamento do que é importante e o que não é importante constar na conclusão, né, considerando ela inconclusiva, e claro, é onde você vai debater e trazer elementos de cada hipótese que te levou para um laudo inconclusivo. Ok? Então é isso aí. A gente vai encerrar essa live rapidinho, super fast agora, mas quem tiver alguma dúvida, depois coloca aqui, depois que essa live estiver gravada, que certamente eu vou estar respondendo para vocês. Tá? Então é isso aí. Uma ótima tarde a todos.